Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Este programa é transmitido aqui pela TV Cidade Esperança, em Imperatriz, Maranhão, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, cujo pastor-presidente é o pastor Raul Cavalcante Batista. Neste trimestre, estamos estudando nas revistas da CPAD com o tema Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. O comentarista da CPAD é o pastor Cláudio Andor de Andrade. Hoje estaremos estudando a lição de número 13, que tem como título As Orações dos Santos no Altar de Ouro. Você veja que nós estamos na lição 13, e geralmente na lição 13 encerramos o trimestre, mas nós ainda teremos a lição de número 14, falando sobre Pentecostes, falando sobre Páscoa. Infelizmente, nós não teremos uma lição que seria exatamente o fechamento desse culto que nós estamos fazendo. Nós estamos estudando sobre um culto. Nós começamos lá, tabernáculo lá fora, tivemos ali o altar, depois a pia de água, que também não foi falada. Depois entramos no lugar santo, falamos aí mesa dos pães da proposição, falamos do candelabro, falamos hoje do altar de incenso, e agora o objetivo final desse culto é exatamente entrar no Santo dos Santos, onde estava a arca da presença de Deus, ou a arca da aliança, ou a arca do concerto. O objetivo desse culto era entrar lá dentro, era chegar na presença de Deus. A arca significa presença de Deus. Então o objetivo de todo o culto era esse. Então a lição final deveria ser esta: a entrada no Santo dos Santos, que é da presença de Deus. Nós vamos ver então, Deus se manifesta quando nós fazemos o culto perfeito, do jeito que Ele ensina a fazer. Então Ele se manifesta lá dentro. Então no Santo dos Santos é a hora que Deus se manifesta, com fogo queimando ali o sangue do animal que era oferecido, e Deus estava dizendo: eu me agradei do culto. Então, quando me agrado do culto, eu me manifesto. Veja que o primeiro culto do tabernáculo, quando eles terminaram, Deus desceu ali do fogo do céu, queimando ali o holocausto. Então Deus estava confirmando o culto, estava se agradando do culto. Então Ele se manifesta no final do culto. Assim que deveria ser nossos cultos. Então, a última lição deveria ser exatamente esse fechamento aí, que é chegada na presença de Deus. É onde o adorador, o verdadeiro adorador, chega. Então veja só, nós devemos fazer um culto de tal maneira que ao final do culto, Deus se manifeste se agradando do culto. Ele está confirmando: eu me agradei do culto, então eu me manifesto, estou presente. Pense nisso quando for fazer um culto. Então siga aqui as orientações, passando aqui por cada lugar aqui do tabernáculo, mas o objetivo do culto, não se esqueça, que é a manifestação de Deus. Então é quando Deus vem confirmando que está alegre, está feliz, recebeu esse culto. Então hoje na lição 13 nós vamos estudar aí o altar de incenso, ou o altar de ouro, que ficava ali imediatamente antes da cortina, do véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou santo dos santos. Lá dentro tinha o quê? A arca da aliança. E dentro dessa arca tinha três coisas: tábuas da lei, representando o Pai; tinha um vaso de ouro contendo maná, representando Jesus Cristo; tinha a vara de Arão que floresceu, representando o Espírito Santo. Todo o objetivo desse culto, então, é chegar aí
a presença de Deus. E nós vamos ver então que dentro do Santo dos Santos ficava essa arca, a tampa da arca tinha 2 querubins que encontravam suas asas, e debaixo então dessas asas do querubim, ali em cima, na tampa dessa arca, era o propiciatório, com a placa de ouro, e ali então que era colocado o sangue do animal, e Deus então vinha com fogo, queimava aquele sangue, recebendo então aquele sangue em lugar das vidas, em lugar de todo o povo que pecou. Ele estava perdoando o pecado de todos. Então veja só que tem toda uma significação, toda uma simbologia muito importante. Mas nós hoje vamos estudar então ali no lugar santo, antes de chegar no Santo dos Santos. Vamos falar então do altar de incenso, o altar de ouro. Esse altar, nós vamos ver que ali era oferecido então um incenso, e esse incenso era queimado para produzir fumaça. Então subia ali uma fumaça e passava essa fumaça para dentro do Santo dos Santos. Vamos ver então que esse fogo ele era trazido pelo sumo sacerdote. Então eram brasas de fogo que vinham lá do altar de holocausto, lá fora. Aquele fogo que Deus acendeu lá no altar de holocausto nunca podia se apagar. Então daquele fogo é que se tirava então as brasas para trazer, junto com um incenso especial feito para isso. Então o sacerdote trazia o incenso na mão, e o incensário, que era uma pequena vasilha onde se colocava as brasas. Então ali trazia aquela brasa, aquele incenso, colocava no altar de incenso, o altar de ouro, e ali então a fumaça subiria, o cheiro suave diante do Senhor. E o significado especial, o simbolismo aí desse incenso queimado aí, são as orações que nós fazemos. Em Apocalipse fala isso aí, que o incenso queimado representa então as orações que chegam a Deus com um cheiro suave diante de Deus. Então as orações que nós fazemos, vários tipos de orações, né? Se você ver Efésios 6, você vai ver que nós devemos orar em todo o tempo. Não é mais apenas 2 vezes que o sumo sacerdote entrava ali para todo dia colocar o fogo e o incenso. Nem era também como no dia da expiação, que nós vamos fazer a leitura dentro desse dia de expiação, que é muito importante, nós deveríamos estudar isso, não vai dar tempo. Mas esse dia, o sumo sacerdote, então, ele pegava no incensário, esse fogo com incenso que estava queimando ali, ele pegava a parte, colocava no incensário e levava e entrava dentro do Santo dos Santos, levando esse incenso lá dentro. Era muito interessante isso. E alguns até confundem, pensam que o altar de incenso estava lá dentro, ou era colocado lá dentro. Nada disso, era um incensário. O sumo sacerdote então pegava um pouco de fogo ali com incenso e levava lá dentro do Santo dos Santos. Isso um dia só por ano que ele podia entrar lá dentro. Não quer dizer que ele entrava uma vez só, porque ele tinha que entrar com o sangue da novilha ali, oferecer o sangue por ele, né? Pelos seus filhos, para santificá-los. Ele tinha que pegar depois sangue, levar lá de novo, trazer para purificar todo o tabernáculo. Ele tinha que colocar sangue nas pontas desse altar de incenso, teria que purificar o tabernáculo, né? Todos os utensílios. E depois então ele pegava ali o sangue de um bode, eram 2 bodes, um bode, então colocava na sua cabeça dele, dizia que os pecados do povo estavam levando sobre ele, levava esse bode para o deserto e lá se perdia. Deus está dizendo, estou dos seus pecados, estou me esquecendo. O outro bode, eles degolavam também, pegava o sangue e levava esse sangue então lá dentro do Santo dos Santos, colocava em cima da tampa do propiciatório. Esse sangue então, eles estavam dizendo que está representando a vida do povo de Israel. Veja só. Então Deus queimava aquilo ali e recebia, perdoava
o povo todos os seus pecados, renovava a aliança com esse povo. Então veja que nós passamos lá pelo altar do holocausto, a cruz, né, representa a cruz, o sacrifício de Jesus, o derramamento de sangue de Jesus. Passamos pela pia, a lavagem da água pela palavra também, ali uma lavagem. O sumo sacerdote tinha que passar por ali para se lavar, para depois entrar no santuário. Depois nós passamos pelo candelabro, vimos ali a luz de Cristo iluminando todo o lugar santo, né? E essa luz passava um pouco também para o Santo dos Santos, bem pouquinho, mas passava um pouquinho. Então, representando Jesus ali, né, o azeite que tinha naquele candelabro para manter o fogo aceso ali, o azeite representando o Espírito Santo, né? Esse fogo pode representar o poder do Espírito Santo, também representa a luz de Cristo, né? Ele é a luz do mundo. Se nós não seguirmos Jesus, nós não vamos chegar até Deus, até a presença de Deus, que era lá no Santo dos Santos, no caso aqui, representação. Também vimos aqui, aí na lição passada, a mesa dos pães de proposição, representando aí Jesus também, representando a palavra de Deus, né? Representando que essa palavra é uma palavra viva e essa palavra é alimento para a nossa alma. Aí, em comunhão com Jesus Cristo, aprendendo sobre Jesus Cristo, crescendo então no conhecimento aí de Jesus Cristo. Devemos nos alimentar desse pão sempre. Aí hoje nós vamos estudar então nesse altar de incenso. Veja bem que Jesus era o quê? Um orador, era um homem que gostava de oração. Ele se fez homem, é Deus, mas se fez homem. E como homem, ele orava como qualquer outra pessoa, tinha necessidade de oração, de comunhão com Deus, de buscar conversar com Deus, buscar intimidade com Deus. Então Jesus não tinha uma casa para entrar dentro do quarto e orar e falar com Deus. O que ele fazia? Ele subia ao monte, colocava os discípulos embaixo para cercar o povo, e ali ele estava então em comunhão com Deus, conversando, só ele e Deus. E ele ensinou isso, né, aos discípulos: entra para dentro do teu quarto, ore, fala com teu pai em secreto, e ele te recompensará publicamente. Então Jesus orava muito, e quando saía da oração, saía cheio do Espírito Santo, e ali ele ia fazendo milagres, pregando a palavra de Deus, e é isso que todo crente deve fazer, se encher do Espírito Santo. E Paulo ensina para nós que nós devemos orar em línguas. Então você entra para dentro do teu quarto, ora em línguas, para você ser edificado, como está em 1 Coríntios 14. Fala também lá em Judas, versículo 20, né? Edificando-os aí na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. É orar, olha aí, letra maiúscula, Espírito, orar no Espírito Santo é orar em línguas. Então seja edificado, ore. Quais os tipos de oração você vai orar aí? Aí você vê Efésios 6 falando vários tipos, né? Aí fala todo o tempo, em todo lugar e com toda oração. Então nós temos como exemplo, você pode colocar aí, primeira oração que o crente faz, arrependimento. Depois vamos fazer aí uma oração que quase ninguém faz, agradecimento, né? Ação de graças. Temos oração de louvor, temos oração de adoração, temos a oração de intercessão, temos oração de petição, de consagração, de transferência. São vários tipos de oração. Então os principais são esses. Então entrar no teu quarto e orar é a obrigação de todo crente. Ali você vai ser edificado, ali você vai falar com Deus, ali você vai ouvir Deus falar com você. É muito importante isso. Oração, está faltando muito isso na vida de cada um. Não é só oração coletiva. As pessoas às vezes até oram muito coletivamente, mas não oram esta oração particular. Só você e Deus. E é a oração mais importante do crente. Esta oração. Esse altar de incenso tem para nós então o significado então, de Jesus como o sacerdote, né? O sumo sacerdote da nossa salvação. E aquele sacerdote que faz oração pelo povo, que apresenta o povo a Deus. Tanto é que a Bíblia diz que Jesus morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, onde intercede por nós. Olha aí.
esse altar de incenso tem esse significado aí, o simbologismo de Jesus à direita do Pai intercedendo por nós. Então esse altar é o altar da oração. E nós podemos dizer que é o altar da intercessão de Jesus Cristo por nós. Vamos ver o texto áureo da lição, que diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4,16. Então nós sabemos que quando Jesus morre ali na cruz, este véu do templo é rasgado de alto a baixo, quer dizer, Deus está abrindo o caminho para nós nos chegarmos a Ele. Então agora nós temos um ajudador para chegarmos a Deus. Aqui na terra nós temos um, que é o Espírito Santo, que intercede por nós. E no céu nós temos Jesus Cristo assentado à direita do Pai, onde intercede por nós. Olha aí, nós temos um intercessor na terra, um intercessor no céu. Então, quando nós oramos, nós estamos entrando agora na presença de Deus, não no tabernáculo terrestre mais, que era a chegada ali, o objetivo, a Arca da Aliança. Mas agora estamos chegando lá no céu, diante de Deus, onde Jesus chegou, se apresentou, levando então o sacrifício que ele tinha feito em nosso lugar. Então nós agora temos livre acesso ao Pai. Quando oramos, estamos falando diretamente com o Pai. E a oração mais perfeita, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Também a Bíblia diz que nós não devemos falar demais, porque falamos coisas erradas na oração. Também a Bíblia nos orienta que nós não devemos aí usar de vãs repetições, né? Ficar orando a mesma coisa sempre, repetindo a mesma coisa. Então, não podemos ficar falando muito. Quanto mais falamos, mais erramos. Então, nós devemos confiar ao Espírito Santo para que ele leve a Deus, então, uma oração perfeita, né? Jesus está lá, à direita do Pai, intercedendo por nós. O Pai recebe a nossa oração e chega para ele como um cheiro suave, e ele envia a sua resposta à nossa oração. Então ele ouve as nossas orações. Nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações, com certeza. Tenha certeza disso. A verdade prática diz assim: a oração, qual incenso precioso, é a maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste através do Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. É claro que a maior oferenda que nós podemos fazer a Deus é oferecermos a nós mesmos, né? Quando nós vamos a Deus, prestamos uma legítima adoração a Deus, nós entregamos a nossa vida a Deus, totalmente. Então tudo que é nosso, né? Tudo que nós somos, tudo nós entregamos a Deus. Agora, esse momento de comunhão com Deus, esse momento que nós temos de entrarmos na presença de Deus, né, a oração, é evidente que o crente ora todo o tempo, porque qualquer hora ele está falando com Deus, uma oportunidade que ele tem durante o dia, qualquer hora ele está ali, fala com Deus, faz uma oração, agradece a Deus por alimento, né? E, então todo dia ele está orando, só que ele precisa desse momento especial entre ele e Deus. E esse momento especial é quando você chega então à presença de Deus e você fala com Deus aquilo que você não pode falar em público. Então você fala com Deus lá do seu íntimo, né? Você confessa os seus pecados, pede perdão, conversa com Deus, né? Você louva a Deus, você adora a Deus. Tem muita gente pensando que louvor e adoração é cântico. Não, você louva a Deus pelos feitos dele, você adora a Deus pelo que ele é. É oração. E você vai fazer a sua petição, pedir para você, você vai também interceder, pedir pelos outros, né? Ver aí a situação do país, ver a situação dos países, quanta gente morrendo, quanta guerra, quanta fome, quantas doenças. Então, você vai fazer vários tipos de oração.
chegando então à presença de Deus. Você deve ter esse tempo na sua vida. Se você não tem tempo durante o dia, tem durante a noite. Não tem durante a noite, faça pela madrugada. Mas tenha todo dia um momento de comunhão com Deus. Pelo menos, uma hora todo dia. Né? Jesus disse, nem uma hora pudeste velar comigo? Então, pelo menos aí, uma hora você, todo dia, dedique-se nessa oração ao Senhor. Então, a nossa oração é como se fosse aquele incenso subindo na presença de Deus. E olha que era feito ali, todo dia, 2 vezes por dia ali, de manhã e à tarde. O sumo sacerdote entrava lá dentro, levando incensário com fogo que ele pegava lá no altar de holocausto, levava ali então e colocava aquele fogo ali e também o incenso. Todo dia ele fazia isso, 2 vezes ao dia. Imagine então, nós temos que pelo menos orarmos aí, temos um momento de oração, né? Seria o ideal 2 vezes por dia, mas se não pode, pelo menos uma vez por dia, aí 1 hora de oração, faça isso. Se não pode 1 hora de uma vez só, então faça 2 períodos de meia hora, mas faça oração. Eu tenho tentado orar todo dia, durante 3 horas, todo dia. Então, 3 vezes ao dia, estou ali orando ao Senhor, apresentando a vida daqueles que nos ajudam, né? Nós vivemos da ajuda dos irmãos, apresentamos a Deus os países que estão aí, tanto problema, o nosso país vivendo um problema terrível. Então, nós vamos apresentando a Deus as coisas, né, que precisam ser resolvidas. Então, é a intercessão que a gente faz, é muito importante isso. E a oração que nós fazemos sempre pela família, né, a oração que nós fazemos pela igreja, pela nossa cidade. Tem vários, então, motivos para nós orarmos. Oramos pelos enfermos, os doentes, oramos por telefone para as pessoas, né? E o tempo todo nós estamos buscando, então, estudar a palavra de Deus e orarmos. E também fazemos a obra de Deus. Estamos aí praticamente todo fim de semana, a gente está em algum lugar ministrando a palavra de Deus, né? Ministrando as curas. Então, isso é o trabalho de todo crente, ganhar almas, é importantíssimo. Temos que ganhar almas. Todo crente deve ganhar almas. Pelo menos uma alma aí. Então, não é possível que você passe 1 ano sem ganhar uma alma. Não faça isso. Pelo menos, o mínimo que você pode fazer de agradecimento a Deus, ganhe uma alma para o Senhor. Vamos ver a leitura bíblica em classe. Levíticos 16, 12 e 13 e Apocalipse 5, 6 a 10. Levíticos 16, 12 em diante diz assim: tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Agora Apocalipse 5, 6 em diante. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Glória a Deus. Então essa leitura aqui em Levítico 16, ela está dentro de um contexto do dia da expiação, onde o sumo sacerdote, ele pegava no altar de holocausto lá fora, brasas, pegava nos punhos, né, com as mãos, incenso, levava então lá dentro do lugar santo, colocava ali no altar de incenso, e ali fazia fumaça, e ele pegava parte desse fogo com o incenso, fazendo fumaça,
colocava dentro do incensário, aquele incensário que ele tinha trago fogo de lá, e ele pegava então e entrava lá dentro do Santo dos Santos. Quando ele ia então oferecer ali o sangue sobre a tampa do propiciatório, ele tinha que fazer assim com o incensário, balançar o incensário para ele fazer fumaça. Então, com o vento que dava, as brasas, né, acendiam, o incenso ali em cima produzia fumaça, uma fumaça cheirosa. Olha, bem diferente lá de fora. Lá de fora o cheiro era horrível, né? Lá perto do altar do holocausto, onde se oferecia ali os animais, tinha muito sangue, muito cheiro ruim ali, porque eram sacrifícios que eram feitos. Agora não. O sacrifício já foi feito, agora vem a parte do cheiro suave diante de Deus. Agora veja só, o sacerdote então pega e coloca ali esse incenso dentro do incensário com fogo, balança lá dentro para fazer fumaça. E Deus diz para que tinha que fazer isso? Tinha que cobrir toda a tampa do propiciatório de fumaça ali, o sacerdote ficava encoberto, e diz bem claro para que ele não morresse. Ele tinha que fazer isso. Então não era para ele ser visto ali. Ele estava oferecendo um sacrifício em lugar do povo, em lugar dele também. Então ali não era lugar de pecador, né? Veja só, ele tinha que se encobrir também. E a tampa do propiciatório ficava muito coberta. Então havia a glória de Deus sobre a tampa do propiciatório, queimava aquele sangue. Olha só, é coisa maravilhosa isso, você estudar isso em detalhes, é muito importante. Estude mais isso aí, você vai aprender bastante sobre aí o resultado do culto, a glória de Deus descendo ali, a manifestação de Deus. Então, um dia só por ano o sumo sacerdote entrava ali. E essa leitura de Levítico 16 está dentro desse contexto, desse dia da expiação, que era um dia só por ano, onde o sacerdote entrava ali para oferecer aquele sangue de sacrifício em lugar de todo o povo. Já em Apocalipse nós vamos ver então que o incenso oferecido significava aí as orações dos santos. E nós vamos ver que passa aí um período, né? Está explicando aí sobre um período que vai haver, logo após o arrebatamento da igreja, nós vamos subir ao encontro do Senhor, vamos ser transformados, os nossos corpos transformados, também os que já morreram em Cristo serão transformados, bem primeiro que nós ainda. Então nós vamos subir ao encontro do Senhor, e aqui na terra passará então o povo por um momento de grande tribulação. Então acreditamos que será 7 anos de grande tribulação, onde haverão nações, povos, né, os gentios, mas também ali estará o povo judeu. E durante esse período, Satanás estará no governo da terra, através do anticristo, uma pessoa, e Deus também derramará ali a sua ira sobre as pessoas dessa época. Olha bem, os que são gentios deixaram o quê? De ouvir o Evangelho, não quiseram saber de Jesus, e muitos ali também eram crentes, né? Aceitaram Jesus, mas deixaram Jesus, trocaram Jesus pelas coisas do mundo, né? Pelos prazeres da carne, estão desviados. A grande maioria não conhece, né? Nunca aceitou Jesus. E tem o povo judeu, que Jesus veio para eles, e eles não o receberam como Messias enviado por Deus. Então vem juízo sobre todos durante a grande tribulação. Nós sabemos que esse período também Satanás usará de engano, e o anticristo será apresentado como se fosse o Cristo. Os judeus vão ser enganados, uma aliança que farão com ele, mas ele vai mandar fazer uma estátua dele mesmo e colocar no templo em Jerusalém, e ele será descoberto então como anticristo, né? Como alguém que está buscando a idolatria, e Israel já aprendeu sobre idolatria, né? E foi deportado para a Babilônia por causa disso. Então eles aprenderam que não devem viver na idolatria, vão descobrir que ele é o anticristo, então vão se tornar inimigos, vai haver guerra entre eles e o anticristo. Algumas nações apoiarão Israel e a maioria das nações apoiarão o anticristo. Então vai haver guerra,
durante esse período da grande tribulação. Será um período dificílimo, catástrofes acontecerão na terra, terríveis, haverá grande sofrimento, grande angústia, muita morte. E a Bíblia diz que haverá tribulação como nunca houve. Coisa terrível. Durante essa grande tribulação, estarão aí 144 mil judeus que vão pregar o Evangelho do reino, falando então do reino de Jesus Cristo que está próximo. Esse reino que eles estarão pregando será o reino de Jesus sobre a terra durante 1000 anos, que vai começar logo após esse período da grande tribulação. Esses judeus, que são os remanescentes, são os últimos judeus sobre a terra, vão ser massacrados, perseguidos nesse período da grande tribulação, mas no final da grande tribulação vai ser derramado sobre eles o espírito de súplicas, né? Vão orar, vão suplicar, e Jesus vai descer, eles vão ver o seu Messias, né? Vai mostrar para eles: olha o que vocês me fizeram, vai mostrar a mão, os pés furados, o lado furado, vai mostrar para eles o que vocês me fizeram. E eles vão então crer em Jesus, vão aceitá-lo, e ele vai destruir os exércitos inimigos ali, vai começar então 1000 anos governar sobre eles, sobre as nações também que estão ali, e que não foram destruídas por ele mesmo, nessa guerra que estava acontecendo ali. Então vai começar o período de 1000 anos sobre a face da terra, Jesus governando. Então, a parte espiritual desse governo nós faremos parte, a igreja estará fazendo parte do corpo espiritual. E na parte material desse reino, pessoas humanas na terra, então estarão ali os judeus como preeminência, né, os mais importantes no milênio, estarão também os povos ali presentes no milênio. Você pode acessar aí nosso site, tem muita coisa sobre isso. No YouTube nós temos mais de 100 vídeos sobre Apocalipse, então você acesse e estude sobre isso. Nesta lição, então, teremos aí somente 2 partes aí, ou seja, 2 tópicos. No primeiro tópico nós vamos ver o lugar santíssimo, subtópico 1, o lugar santo, subtópico 2, o altar de incenso, subtópico 3, a composição do incenso, subtópico 4, a cerimônia. E vamos ver no tópico 2 as orações dos santos. Vamos ver no subtópico 1 a receita para uma oração perfeita, subtópico 2 a oração como sacrifício ao Senhor, subtópico 3 a oração dos santos na grande tribulação. Então nós fizemos aí um resumo da lição, agora vamos entrar em detalhes sobre isto. Vamos então à introdução da lição, que diz o seguinte: no Antigo Testamento, o incenso era a oferenda mais preciosa e excelente que se podia oferecer ao Senhor. Ali no limiar do lugar santíssimo, o sacerdote entrava com temor e tremor para adorar a Deus com um incenso preparado exclusivamente àquela ocasião. Hoje o sacrifício mais sublime que devemos oferecer ao Senhor são as orações, súplicas e ações de graças. Por esse motivo, o Senhor Jesus recomenda-nos a entrar em nosso quarto, fechar a porta e, no segredo dos nossos aposentos, oferecer clamores e ação de graças ao Pai Celeste, como está em Mateus 6, de 6 a 13. Então, no Antigo Testamento, esse culto que era feito no tabernáculo, né, o culto levítico, ele se encerrava quando se chegava lá dentro do Santo dos Santos. Então ali era apresentado esse incenso, mas é claro, oferecia também o sangue, né, que era colocado na tampa do propiciatório. Então era o final do culto, né? Era o objetivo do culto, chegar lá dentro, e ali então o sumo sacerdote estava oferecendo então as orações dos santos e oferecendo o sangue que representaria então todo o povo que estava sendo oferecido. Mas aquele sangue para nós tem um significado: o sangue de Jesus Cristo, né, apresentado diante do Pai, lá no tabernáculo verdadeiro, lá no céu. Então Jesus se apresentou lá, intercedendo por nós e levando o seu sacrifício, né, entregando ao Pai o sacrifício que ele fez em nosso lugar para que nós pudéssemos ser salvos. Então nós hoje fazemos as nossas orações que chegam então diante do Pai, pela intercessão do Espírito Santo e pela intercessão de Jesus Cristo. Então nós nos chegamos à presença de Deus com as nossas orações, apresentando a nós mesmos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o nosso culto racional, porque nós vamos com desejo, nós oramos, nós queremos orar, queremos nos chegar a Deus, queremos conhecer mais de Deus,
e queremos ser usados por Deus para ganhar as almas, né? Para abençoar as pessoas, para apresentar Jesus às pessoas, para que eles sejam salvos. Então, no tópico 1 nós temos o lugar santíssimo. No subtópico 1, o lugar santo. Subtópico 2, o altar do incenso. Subtópico 3, a composição do incenso. E subtópico 4, a cerimônia. Então, para se oferecer o incenso ao Senhor, 3 coisas eram necessárias: o lugar, o altar e a cerimônia. Apenas o sumo sacerdote estava autorizado a conduzir esse ato de adoração. Só precisava do lugar, precisava do altar e precisava da cerimônia. O lugar era no tabernáculo, o altar que se usava, o altar de incenso, e depois a tampa da arca, né? A tampa do propiciatório, lá dentro do Santo dos Santos. E a cerimônia aqui usada é o dia da expiação, aquela cerimônia que era feita. Então, para nós tem um significado aqui na lição de lugar. O nosso quarto, só nós e Deus. Fechamos a porta, só nós e Deus. O altar, nós mesmos estamos nos oferecendo a Deus. E a cerimônia ali, o que? A oração que nós vamos fazer a Deus. Lembrando que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo, ou seja, tabernáculo de Deus na terra. Olha aí, nosso corpo representa o quê? O lugar de fora do tabernáculo, né? O átrio. Ou do templo também, tinha lá o átrio. E a nossa alma significa o quê? O lugar santo. Tá? A nossa alma representa o lugar santo. E o nosso espírito representa o quê? O Santo dos Santos, onde ficava o quê? A Arca da Aliança, a presença de Deus. Então tem toda a simbologia. Nós usando então a tricotomia, que nós somos espírito, alma e corpo. Então o corpo representa o átrio no templo, né? Aí a alma representa o lugar santo e o espírito, o Santíssimo ou Santo dos Santos. Então o corpo deve-se jejuar, a alma deve ser alimentada pela palavra de Deus e o espírito deve ser alimentado pela oração. Vamos ver então, subtópico 1, o lugar santo. No lugar santo ficavam 3 mobílias: o candelabro à esquerda de quem entrava, a mesa dos pães da proposição à direita, e no limiar entre o lugar santo e o Santíssimo, bem na frente ao véu que os separava, estava o altar do incenso. Êxodo 26, 35. Há algo muito importante que devemos considerar. Embora o altar do incenso estivesse no lugar santo, era considerado também parte da mobília do Santo dos Santos, juntamente com a Arca da Aliança, como está em Hebreus 9, de 1 a 10. Dentro do Santo dos Santos, só tinha a Arca da Aliança, tá? A única mobília lá dentro, a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança tinha as tábuas da lei, vara de Arão que floresceu, e vaso de ouro contendo maná. Só, não tinha mais nada. Isso nós podemos ver na Bíblia, né, afirmando isso. Agora, no lugar santo, antes do Santo dos Santos, separado para a cortina, antes. Então, quem entrava à direita, mesa dos pães da proposição, à esquerda, tinha ali candelabro, e na frente do véu, o altar de incenso. Esse altar de incenso não ficava lá no Santo dos Santos de jeito nenhum. Então o sacerdote entrava com um incensário na mão, contendo então brasas de fogo tiradas do altar lá fora, mais o incenso. Ele entrava lá dentro. Um dia por ano só. E ele só fazia isso uma vez, esse oferecimento de incenso. Então falamos aí do lugar santíssimo e falamos do lugar santo logo, direitinho, a mobília de cada um. Subtópico 2, o altar do incenso. Feito de madeira de acácia, o altar de incenso era revestido de ouro, sendo estas as suas medidas: 1 côvado de comprimento, 1 de largura e 2 de altura. Êxodo 30, 1 a 10, 37, 25 a 28. Os seus ornatos compunham-se de 4 chifres, bordas, 4 argolas e 2 varais, tudo revestido de fino ouro. Tal altar era feito de madeira de acácia, recoberto com ouro.
Lembrando que madeira tem o significado da humanidade de Cristo e o ouro de sua realeza. Madeira, parte física, ouro, parte espiritual. Jesus nasceu de Maria como homem como qualquer outro, mas ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então ele era o quê? Ao mesmo tempo homem, ao mesmo tempo Deus. Tinha parte humana, parte espiritual. Então temos que entender isso aí, né? Jesus, ao mesmo tempo homem, ao mesmo tempo Deus. Tem que entender isso direitinho. Aí tem essa dupla significação por causa disso. Então a madeira de acácia recoberta com ouro. Depois sabemos aí as medidas. Um côvado de comprimento, um de largura, quadrado. Esse côvado você pode adotar aí como sendo meio metro, fazendo um quadrado. A altura, tinha aí 2 côvados. Então você pode colocar como 1 metro de altura. Pronto. O que é o côvado? É a medida da ponta do dedo aqui até o meu cotovelo, né? Então depende muito da pessoa que medir. Se a pessoa tiver um braço grande, então medirá um pouco mais, né? Até 60 centímetros, aí 65 até pode chegar. Mas geralmente 50 centímetros é adotado. Alguns adotam 45 centímetros e tal. Então esse altar, ele tinha aí as bordas aí da altura de 4 dedos em volta, assim, como naquele altar que nós estudamos os pães da proposição. Esse também tinha as bordas em volta. Ele tinha 4 chifres nas 4 pontas, cada ponta tinha um chifre. E esse altar também tinha argolas, uma argola de um lado, uma argola do outro, e tinha os varais para poder ser carregado quando se mudava o tabernáculo de lugar. Então tudo era feito de madeira de acácia e sendo revestido de ouro. Subtópico 3, a composição então do incenso. O incenso destinado ao altar de ouro não podia ser usado indistintamente, era de uso exclusivo do Senhor, como está em Êxodo 30 a 38. Esta era a sua composição: estoraque, ônica e gálbano, como está em Êxodo 30, 34 a 36. A receita do perfume não constituía nenhum segredo. Todavia, se alguém o reproduzisse para uso profano, seria punido severamente. Então vamos falar agora do incenso que era colocado nesse altar, né, de ouro, o altar de incenso chamado. Então esse incenso, ele tinha uma fabricação própria, exclusiva para esse objetivo, ser levado ao altar do incenso e no dia da expiação ser levado lá dentro, na tampa da arca ali, era recoberta pela fumaça produzida por esse incenso misturado com fogo que vinha lá do altar. Então, era um incenso cheiroso. Ele era produzido por 3 coisas principais: estoraque, ônica e gálbano. Você estuda sobre isso lá em Êxodo capítulo 30. Você veja mais detalhes sobre isso. Então, eram materiais não muito impossível de achar. Meio difícil, mas não impossível de achar. Qualquer um poderia preparar isto, porque estava a receita lá na Bíblia, né? Na palavra de Deus, estava registrado lá na Torá, nessa época, né? Então qualquer um poderia produzir, só que era proibido, e a pessoa que fizesse isso para usar em outra coisa que não fosse oferecer ao Senhor, ele seria morto se fizesse isso. Para você ver mais detalhes, né, entre no nosso site, nós temos a lição escrita no site. Então nós temos no blog, temos no site, aí você entra e você vê então mais detalhes. Como é que era feito, de que era feito, né, onde era achado cada um desses produtos e tal. Então você veja lá mais detalhes. Subtópico 4, então, a cerimônia. O incenso só podia ser queimado com as brasas do altar de bronze. Levítico 16, 12. E já de posse destas, o sacerdote aproximava-se do altar de ouro para queimar o incenso no altar de ouro. Dessa forma, a nuvem do incenso cobria o propiciatório, mostrando à casa de Israel o favor divino. Levítico 16, 13. Observemos que, antes de chegar ao altar de ouro, o sacerdote tinha de passar necessariamente pelo altar de bronze. Isso significa que, sem o sangue de Cristo, jamais teremos acesso ao trono da graça. Hebreus 9, 12.
Então é muito importante você se lembrar disso. Olha, o sumo sacerdote, ele pegava um incensário, uma vasilhazinha desse tamanho, você pode ver na figura aí que nós estamos mostrando. Esse incensário, ele pegava então fogo do altar de bronze, ou seja, quando fala altar de bronze, é aquele altar de holocausto que nós já estudamos lá fora, na parte que não era coberta do tabernáculo. Lá onde era oferecido o animal inteiro, ele era queimado, né? Isso ali tinha uma representação da cruz de Cristo, Jesus sendo morto ali por nós na cruz do Calvário. Então, ali era pego fogo. De onde tinha vindo esse fogo? Esse fogo foi aceso pelo próprio Deus. Quando inaugurou o tabernáculo, o fogo foi aceso. E esse fogo era mantido todo dia. Então o sumo sacerdote pegava ali brasas de fogo, colocava dentro desse incensário e colocava na sua mão incenso. Esse incenso era produzido ali, naquela parte que não era coberta. Então ele pegava esse incenso e levava lá para dentro com o incensário. Então lá dentro, no altar de incenso, o que ele fazia? Ele colocava a brasa ali, na tampa desse altar de incenso, no altar de ouro. Depois colocava incenso em cima, ele derramava incenso em cima dessas brasas. O que acontecia? Subia fumaça ali, cheiro suave, era muito perfumado aquele ali. Agora, uma vez por ano, ele tinha que pegar aquele ali e colocar no incenso com aquele fogo, que estava na tampa ali do altar de incenso, ele pegava parte dele, aí voltava para o incensário que estava vazio, porque ele tinha tirado as brasas e colocado no altar. Então ele pegava aquele ali e colocava dentro do incensário. Então, brasas com incenso. Levava e entrava lá dentro daquele véu, daquela cortina, ele entrava lá dentro para oferecer o sangue do bode, né, que tinha morrido ali, derramava o seu sangue ali. Então ele levava aquele sangue ali representando o sangue de todos, a vida, né, de todo o povo, de todo Israel. Então ele levava aquele sangue e lá na hora de colocar esse sangue na tampa do propiciatório, lá dentro, na tampa da arca, ali no meio daqueles dois querubins, então ele tinha que balançar o incensário para fazer bastante fumaça, de maneira que ficava tudo encoberto lá dentro. E ele colocava lá o sangue do animal na tampa e Deus vinha e queimava aquele sangue, recebendo então o culto, perdoando o povo. Então, tanto havia fumaça do altar de incenso lá fora, como havia fumaça que o próprio sumo sacerdote fazia lá dentro, balançando o incensário. Para ficar tudo encoberto com aquela fumaça do incenso sendo queimado. Lembrando então sempre que esse fogo, essas brasas foram pegas no altar lá, daquele fogo que desceu do céu no dia que foi inaugurado o tabernáculo. No tópico 2 agora, as orações dos santos. Subtópico 1, a receita para uma oração perfeita. Subtópico 2, a oração como sacrifício ao Senhor. Subtópico 3, a oração dos santos na grande tribulação. As orações dos santos com incenso precioso são inimitáveis em seus efeitos. Eis porque não podemos relaxar quanto à nossa comunhão com Deus. Então Deus criou um canal de comunicação entre nós e Ele. Isto é o quê? A oração. É insubstituível. Não adianta você inventar outra coisa, porque é insubstituível a oração. É necessário, é importante. Todo crente deve fazer oração. Subtópico 1, a receita para uma oração perfeita. Nosso incenso. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, entregou aos seus discípulos um modelo de uma oração perfeita. Mateus 6, de 9 a 13. Ele exorta-nos também a não imitarmos os gentios e hipócritas, pois estes imaginam que pelo muito falar serão ouvidos. Mateus 6, 7. Portanto, fechemo-nos em nosso quarto e ali no lugar santíssimo falemos com o Pai Celeste. Mateus 6, de 5 a 6. E dessa forma entraremos com ousadia e confiança no trono da graça, como está em Hebreus 4, 16. Pode haver incenso mais excelente do que a oração dos santos? Além do mais, todas as nossas súplicas chegarão aos céus por intermédio do Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como está em Romanos 8, 26. Então veja só, oração. Aí o incenso tem esse simbolismo, oração. Agora, a oração, Jesus ensinou ali um modelo, ou seja, as normas, né, da oração. Então quando ele diz
que o Pai está no céu, você deve orar sempre se lembrando, Deus está no céu. Você não está orando para um Deus terreno, não está orando para alguém na terra, você está orando a Deus que está no céu. Você, na oração, está desejando que o desejo de Deus seja satisfeito, a vontade de Deus. Então, sempre quando você orar, você deve dizer, seja feita a tua vontade e não a minha, porque às vezes eu tenho vontade de alguma coisa que Deus não quer e sabe que é ruim para mim. Então, sempre, se você mesmo pedir uma coisa para Deus, lembre-se de dizer isso, seja feita a tua vontade e não a minha. Se não é da tua vontade, não me dê. É interessante fazer isso. Jesus ensinou isso na oração. Também nós vamos desejar o quê? Que o reino de Deus venha sobre nós. Então, nós estamos o quê? Vivendo na terra, mas nós somos cidadãos do céu. Então é o reino de Deus que deve vigorar em nossa vida. Se nós tivermos aí como base a palavra de Deus, nós cumpriremos todas as leis humanas, né, que são boas, leis que forem boas, é claro, porque os homens também fazem leis antibíblicas, mas as leis que concordam com a Bíblia, nós estaremos cumprindo tudo isso se nós estivermos cumprindo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, que são os principais: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Tudo se resume então à lei e os profetas nisso, como disse Jesus. Então, o nosso desejo é que seja feita a vontade de Deus, tanto no céu quanto na terra. Aí nessa oração nós pedimos o pão nosso de cada dia. Então não é o pão nosso de 10 anos para frente, não, é de cada dia. Todo dia então nós devemos ter o quê? O sustento. Nós estamos desejando que Deus nos dê e pedindo para Ele nos dar o quê? O sustento. Sustento físico e o sustento espiritual. Lembre-se disso. Esse pão é o pão material para alimentar o nosso corpo, mas também é o alimento para a nossa alma, para nós nos mantermos em comunhão com Deus. Então Deus não vai jogar a Bíblia dentro da sua cabeça. Nós temos que fazer o quê? Nós vamos buscar conhecimento de Deus, fazendo o quê? Lendo a Bíblia. Assim como a oração, nós vamos buscar o quê? Ser cheios do Espírito Santo, né? Sermos aí controlados, movidos pelo Espírito Santo. Mas para isso nós temos que fazer o quê? Ele vai obrigar a gente? Não. Nós vamos orar, buscar, nos dedicar, nos entregar. É assim que funciona. Então Jesus está ensinando a oração, mas não está dizendo que vai julgar a Bíblia dentro de nós e colocar lá dentro a palavra dele, sem nós lermos, sem nós escutarmos a sua palavra. Quando você for ler a Bíblia, leia falando, para ouvir. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então não é ler em pensamento, leia falando. Se você não pode ler, escute. Temos aí a Bíblia falada, né? Pode pegar na internet a hora que você quiser. Coloque lá a Bíblia tocando lá, ao invés de você perder tanto tempo com música. Ouça a palavra de Deus, coloque aí áudio da Bíblia e escute a palavra de Deus. Isso vai melhorar a sua vida muito. Também na oração nós vamos fazer o quê? Perdoar quem nos ofendeu, né? Porque nós estamos pedindo perdão a Deus. E Ele diz que perdoa se nós perdoarmos. Se nós não perdoarmos as pessoas, como é que Deus vai perdoar nós? Também na oração você deve estar pedindo para Deus livrá-lo das tentações que você sabe que não consegue resistir. Então você vai analisar a sua vida. Em que tentações eu estou caindo aí? Não estou sendo firme. Então eu sou tentado, caio nessa coisa. Aí todo dia eu venho pedir perdão a Deus. Então, Deus me perdoa, mas me livra dessa tentação. Me ajuda, Senhor, porque eu estou caindo nessa tentação. Então veja, você vai olhar para você mesmo e vai se julgar. E vai olhar assim e falar, eita, tal coisa, né? Eu sou fraco nisso aqui. Então, Senhor, me livra dessa tentação, para mim não ficar caindo nessa tentação. Então, a Bíblia ensina que nós devemos orar. Agora você vai fazer o quê? É aquilo que eu falei, não cai do céu e você, pronto, mudou. Não, você vai se esforçar daqui para frente por lutar contra isso e vencer isso. Então, as tentações virão. Ser tentado não é pecar. Agora, pecar é o quê? É ceder à tentação. Então, você vai lutar a partir de agora
orando todo dia, estando em comunhão com Deus, fortificando-se, né, espiritualmente, olha aí, edificando-vos a vós mesmos, né, a vossa santíssima fé, orando no Espírito, orando em línguas todo dia, você vai ficando mais forte para vencer as tentações e não ficar pecando mais, não é? Para repetir isso. Jesus nos ensinou a repetir. Tanto é que no Evangelho de Mateus é de um jeito, no Evangelho de Lucas é com outras palavras. Então não é para ficar repetindo o Pai Nosso. Antes de ensinar a oração, Jesus já disse, não useis de vãs repetições. Não fica repetindo todo dia, toda hora a mesma coisa para Deus, falando a mesma coisa. Está perdendo seu tempo. Então, Jesus disse, não faça como os gentios. Os gentios oram. Mas na verdade é o quê? É uma reza. E ele diz que eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Olha só. Então você, como filho de Deus, como crente, não pense que você, por muito ficar falando, é que vai ser ouvido. Mas a oração tem que ter qualidade. Por isso que nós ensinamos sobre a oração em línguas. Então você ora em português, né? Mas também você ora em línguas. Então a sua oração em línguas é superior porque ela é feita com a ajuda do Espírito Santo, que está levando a nossa oração perfeita a Deus. Então Jesus ensina essas regras de oração no Pai Nosso, e a Bíblia nos ensina através do apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é uma oração que nós fazemos em línguas, e o Espírito Santo vai consertar e levar ao Pai essa oração perfeita. Então esta oração é a oração perfeita, é um incenso, né, colocado na presença de Deus. Deus recebe um cheiro suave e agradável. E Ele envia então a resposta à nossa oração. Subtópico 2, a oração como sacrifício ao Senhor. O salmista, conhecendo perfeitamente a simbologia do incenso sagrado, assim orou o Senhor. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e sejam levantadas as minhas mãos como sacrifício da tarde. Salmo 141, 2. Quando nos dedicamos integralmente ao Senhor, toda a nossa vida torna-se uma oferenda a Deus, como está em Efésios 5, 2, Filipenses 2, 17, 2 Timóteo 4, 6. Então, olha só, esse incenso queimado representa Jesus, o sacrifício de Jesus. Veja que esse incenso era apresentado nesse dia da expiação ali à tarde e representava então esse sacrifício que Jesus apresentou a Deus por nós. Em Efésios 5, Paulo fala sobre isso, né, que Jesus ofertou essa oferta de cheiro suave ao Senhor. Paulo também, ele diz que a vida dele é apresentada a Deus como uma oferta de cheiro suave. Tá? Então, esse queimar significa o sofrimento, né, que a pessoa passa. É aqui Jesus então sofreu por nós, se entregou por nós, se ofereceu por nós, entrou lá no tabernáculo celeste, levando então o sacrifício por nós. Então veja só que o salmista diz que sejam as minhas orações como esse incenso queimado ao Senhor, de cheiro suave, apresentado ao Senhor como sacrifício da tarde. E tem o significado espiritual que você pode entender. Qual o sacrifício feito à tarde? Jesus Cristo morrendo por nós na cruz, né? 3 horas da tarde, Jesus estava ali morrendo por nós na cruz, o sacrifício da tarde. Então o salmista está orando ao Senhor, que seja minha oração como esse incenso que sobe como cheiro suave, que seja eu levantado as minhas mãos como esse sacrifício da tarde. Jesus estava ali com as mãos levantadas na cruz, né? Então o salmista profeticamente está falando desse sacrifício de Jesus Cristo. Então a nossa vida deve ser oferecida a Deus como sacrifício de cheiro suave. No subtópico 3, a oração dos santos na grande tribulação. No período da grande tribulação, logo após o arrebatamento da igreja, haverá um grande número de mártires. Apocalipse 9, 9 a 17. Todos estes, apesar da perseguição do anticristo, atuarão como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. As orações desses santos serão recebidas nos céus como incenso de grande valor. Apocalipse 5, 8, 8, 3. Ninguém pode deter o poder de um santo que, no oculto do seu quarto, roga a intervenção do Santo dos Santos. Tiago 5,16.
Irmãos, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Então nós sabemos que logo após o arrebatamento da igreja, vai começar na terra aí um período de grande tribulação. São 7 anos de grande tribulação. E nesse período, então, as pessoas, para serem salvas, terão que dar suas vidas. Ou seja, serão mártires, né? Terão que morrer, porque não vão aceitar a marca da besta, do anticristo, e essas pessoas darão a sua vida, porque vão ser perseguidas, vão ser entregues até pelos próprios parentes e terão que morrer para serem salvos. Ou aceita a marca da besta, do anticristo, ou então morrem. Então eles terão que decidir. Para serem salvos, terão que dar as suas vidas. E quando eles oram ao Senhor, essas orações são recebidas como incenso agradável diante de Deus. Suas vidas são recebidas por Deus como também esse incenso de cheiro suave. Agora você deve entender, olha, quem ora, quem está ali orando, passa 1 hora, 2 horas, 3 horas ou mais orando no seu quarto ali, só ele e Deus, ninguém vai ver, ele não vai ganhar dinheiro com isso, ele não vai ser famoso por isso, ninguém na igreja vai louvá-lo, vai apresentá-lo, ele não vai ser nada especial para ninguém nem está vendo. Então, veja só, essa pessoa às vezes está fazendo um trabalho mais importante do que todas as outras pessoas na igreja. Parece que as pessoas não estão entendendo isso hoje. O ciclo de oração está diminuindo cada dia mais. O ciclo de oração era todo dia. Isso é normal na igreja, era sempre assim. Todo dia tinha oração. Hoje está diminuindo cada dia mais. Tem lugares que, por incrível que pareça, só tem um dia de ciclo de oração. Assembleia de Deus. Impressionante isso. A oração, ao invés de aumentar, está diminuindo. Homens estão abandonando totalmente a oração. Se as mulheres estão diminuindo, os homens, a maioria abandonou já a oração. Então a igreja, ela tem necessidade dessa oração individual de cada um. Esse é o maior fortalecimento da igreja, a oração individual de cada um. Na sua casa, entra no quarto, fecha a porta e ora. Tenha lá um lugarzinho de orar. Pode ser lá na sala, no banheiro, no quintal, não importa. Um lugarzinho ali onde você ora todo dia, você e Deus só. Essa é a principal oração. E a oração da igreja, a oração coletiva, é importantíssima. A oração de comunhão, de intercessão uns pelos outros, orar uns pelos outros, orar pela nação, orar pelos países, né? Então, é a necessidade maior que existe hoje na igreja. Além, claro, da leitura, do estudo da palavra de Deus, né? Essas duas coisas têm que estar unidas. Ler a Bíblia e orar. Então você vai ver o efeito. Olha, Jesus disse, você fecha a porta, entra no teu quarto, fecha a porta e ora, teu pai em secreto. Olha, ninguém está vendo, é só você e Deus. Agora acontece uma coisa interessante. Deus recompensa a sua oração publicamente. Então vai haver um resultado lá fora do quarto, vai ter um resultado dessa oração. Na sua família, na igreja, né, no bairro, na cidade, no estado, no país e no mundo inteiro. Tem um resultado da sua oração. Conclusão. Zacarias, pai de João Batista, ao ser escolhido para queimar o incenso sagrado na casa de Deus, teve uma experiência que retrata ricamente por que o incenso na Bíblia simboliza a oração dos santos. Foi ali no lugar santíssimo, se levarmos em consideração Hebreus 9:2, que teve a sua oração respondida, Lucas 1:5-23. Sua experiência com o Senhor foi completa. Ele viu o anjo, ouviu deste o anúncio profético sobre a vinda do Messias e, finalmente, sua velhice foi consolada com a promessa de um filho que seria o precursor do Filho de Deus. Então nós sabemos que nessa época aí que Jesus veio, como homem ao mundo, nessa época tinha aí um sacerdote, Zacarias, naquele tempo eram as tumbas, né, escolhidas por sorteio, qual a tumba de sacerdotes que fariam ali os sacrifícios.
Zacarias, então, foi escolhido para isso, para ir lá colocar o incenso no altar de incenso, que significa o altar das orações, né? Então, Zacarias estava ali. Qual era o maior desejo de Zacarias? Zacarias queria ter um filho, mas tinha passado da idade, ele tinha passado da idade da mulher, né? Era praticamente impossível. Mas, aquele dia, ele teve a resposta das suas orações no lugar da oração, o altar de incenso. Então o anjo veio falando com ele sobre a vinda de Jesus e falando que a mulher dele teria um filho e esse filho seria o precursor de Jesus. Esse filho é que apresentaria Jesus ao mundo. Olha só, que coisa maravilhosa. E ele duvidou, nós sabemos, né? Ficou mudo, né? Só voltou a falar quando ali foi colocar o nome de João Batista depois que ele nasceu. Então, veja só, é uma coisa maravilhosa que nós vamos ver que esse altar realmente representa a oração dos santos. Através desse episódio de Zacarias, nós podemos ver mais claramente que esse altar é um altar de orações, né? Representa então aí a intercessão de Jesus por nós. Significa as orações que nós fazemos a Deus, ali aquele incenso sendo queimado, subindo aquela fumaça. É como as nossas orações subindo ao Pai. Lembre-se disso. Todo dia, ofereça aí esse sacrifício. Esse sacrifício que pode se tornar para você um sacrifício muito agradável. Se você tiver um encontro com Deus, começar a falar com Deus e ouvir Deus falar com você. Faça isso todo dia. Busque orar. Vamos orar agora por você. Se você está desejoso de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, de ter maior comunhão com Deus, vamos orar juntos agora. Aceite agora Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Entregue sua vida para Deus. Vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, te oferecemos, Senhor, agora nossa oração, nosso incenso queimado, Senhor, com fogo do altar, aquele altar simbolizado ali em Jesus Cristo que morreu por nós na cruz, derramou seu sangue precioso por nós. Se agrade, Senhor, do nosso culto que oferecemos a Ti, Senhor. Se agrade, Senhor, dessas vidas que se chegam a Ti, produtos do sacrifício de Jesus Cristo por nós, da intercessão de Jesus por nós. Ó Senhor, salva agora essas vidas, ajuda-os a Te conhecer cada dia mais, a prestar o legítimo culto a Ti. Pai querido, em nome de Jesus, Te apresentamos o Teu povo, Senhor, ajuda-os cada dia a entender melhor a Tua palavra, a se chegar mais para Ti, buscar a Tua presença em oração. Que todos, Senhor, busquem ter aí um lugarzinho na sua casa, em qualquer lugar, um lugar onde possam buscar a Tua presença, estar em comunhão contigo. Pai querido, em nome de Jesus, nos ajuda a ganharmos cada dia mais almas para Ti, a produzirmos para o Teu reino. Abençoa Teu povo, Senhor. Cura, Senhor, toda doença e enfermidade agora, em nome de Jesus. Solta essas vidas, toda doença, toda enfermidade. Toca, Senhor, neles agora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos passar para você agora a nossa agenda, onde nós estaremos nos próximos dias. Então, nós não temos mais agenda agora no final deste mês. As 2 últimas semanas já temos agenda. No mês 10 não temos mais agenda. E no mês 11 também não temos mais agenda. E na primeira semana de dezembro não temos mais agenda. Então, nossa agenda agora é a partir da segunda semana de dezembro para frente e o ano que vem, então. Nós estaremos em novembro também nos Estados Unidos e eles certamente marcarão outras agendas para o ano que vem. Então, você marque logo conosco para nós termos já aí uma visão de como vai ser o ano que vem, né? Você já vai marcando conosco aí, para nós estarmos aí na sua igreja. Deus abençoe a todos, então vamos passar para você agora a nossa agenda. Dia 23/9, nós estaremos na cidade de Peri-Mirim, Maranhão, a festa da igreja lá em Tucunzal, quinta semana para Cristo. O tema lá é Jesus, a verdade que liberta, com o pastor Claudionor Gomes da Silva. Dias 29 e 30/9, estaremos em São José dos Campos, São Paulo, a palestra de EBD. Você veja aí o folder. Assembleia de Deus, Ministério Belém, pastor Daniel Santos.
Olha o endereço aí, Rua Nossa Senhora do Loreto, número 1324, bairro São Judas, São José dos Campos, São Paulo. Depois nós estaremos em Fortaleza, Ceará, do dia 2/10 a 8/10. Fortaleza, Ceará, aí uma irmã que nos convidou, nós estaremos lá com esta família e também queremos aí visitar algumas igrejas lá também. Dia 14/10, nós estaremos na cidade de Amarante, Maranhão. Dias 19, 20 e 21/10, estaremos em Cuiabá, Mato Grosso. Depois, dias 3 e 4/11, nós estaremos em Barueri, São Paulo. Depois, dias 16, 17 e 18/11, estaremos nas Ilhas Martha's Vineyard, Estados Unidos, na festa de jovens. Depois, aí, no final do mês, aí, na última semana, nós estaremos lá no Rio de Janeiro, em Queimados e alguns lugares ali em volta. Dia 1º e 2/12 de dezembro, estaremos na cidade de Pedro II, Piauí. A paz do Senhor, então, a todos. Deus abençoe.